somos homens livres e de bons costumes, que vemos na liberdade as suas responsabilidades e fardos, que devem ser tratados com perseverança e disciplina, pois só assim, juntos seremos a pedra angular para uma sociedade verdadeiramente fraterna e voltada ao progresso. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Pois só assim, juntos seremos a pedra angular para uma sociedade verdadeiramente fraterna e voltada ao progresso. Nada disso faz sentido. Eles derrubam aviões, provocam terremotos, mas têm medo de um exército de crianças. Estamos aqui hoje, não só para falar sobre o futuro dessa companhia. Estamos aqui para falar do destino dela. Estamos aqui para falar do fim do mundo. Nós estamos à beira do Armagedon. Doenças para as quais não temos cura. Estados fundamentalistas que querem nossa destruição. Potências nucleares sobre as quais não temos controle. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. A Rússia voltou hoje a ameaçar usar bombas nucleares no conflito contra a Ucrânia. O Dmitry Medvedev, que é braço direito do presidente Putin, ele mesmo já foi presidente da Rússia no passado e hoje tem um assento no Conselho de Segurança do país, disse que se houver qualquer intenção do Ocidente de fornecer algum artefato nuclear para a defesa da Ucrânia, a Rússia agiria de maneira a atacar a Ucrânia com uma bomba similar. Ele também disse que essa guerra, que já dura mais de um ano, pode chegar a durar mais de uma década pelo andar da carruagem dessa guerra, uma guerra de atrito nesse momento. Então Moscou aumentou muito a retórica, voltou a usar essa ameaça aí de uma bomba nuclear. É sempre o Medvedev que faz essas considerações. Ele virou ali uma espécie de cavaleiro do apocalipse do presidente Putin. Ele sempre faz ameaças nesse tom, voltou a dizer isso hoje, Colombo. E mesmo que naveguemos por essas águas perigosas, enfrentamos ameaças ainda mais inevitáveis. O aquecimento global derreterá as calotas polares em 80 anos, inundando 90% das áreas habitáveis. O crescimento populacional descontrolado superará a produção de comida em menos de 50 anos, levando à fome e à guerra. Isto não é uma conjectura. Isso é fato. De um jeito ou de outro, nosso mundo está chegando ao fim.
A pergunta é: esse será nosso fim? O que você propõe? Eu proponho que acabemos com o mundo, mas em nossos termos. Um apocalipse orquestrado que limpará a Terra de sua população, mas deixará sua infraestrutura e seus recursos intactos. O que as pessoas têm que entender é que as elites estão se preparando para esse evento. Elas sabem que não vão ser resgatadas. Há profecias de que Israel, recuperando Jerusalém, vai reconstruir o Templo de Salomão, e isso vai precipitar, é a condição necessária para a volta de Jesus Cristo e para o fim dos tempos, ou seja, é uma visão apocalíptica. Eles estão caminhando para o apocalipse, achando que eles, esses cristãos mais fundamentalistas, vão ser salvos, enquanto nós, que não somos assim tão radicais, vamos ficar para trás. É uma maluquice, né? Então o que elas têm que fazer? Elas têm que trancar as pessoas nos seus lugares, elas têm que cuidar de tal coisa, elas têm que diminuir o número da população, elas têm que fazer determinadas coisas para controlar a população como um todo antes do evento, porque eles acreditam que não vai ter resgate nenhum de ninguém, o Messias não vai voltar e a Terra vai ser deles, é simples. E quando acabar, nós emergiremos numa Terra purificada, que depois poderemos reformar como quisermos. Os escolhidos vão superar a tempestade, não em uma arca como no livro do Gênesis, mas em terra firme. De algum tempo pra cá, um grupo de pessoas poderosas está gastando verdadeiras fortunas para construir fortalezas subterrâneas em lugares afastados do planeta. Mas afinal de contas, o que esses membros da elite global sabem que nós não sabemos? O mundo corre perigo e ninguém está falando sobre isso? Será que eles estão se preparando para o apocalipse? O que vai acontecer? Segundo os mesmos caras que falaram pra mim que não existia espiral de plasma no Polo Norte, porque a ciência disse que não existia, e agora diz que existe. Os mesmos caras que diziam que não teve nenhuma extinção em massa junto com a inversão do campo magnético, e agora a ciência diz que tem. Os mesmos caras dizem que isso aqui vai acontecer daqui 1000 anos, 2000 anos, não tem problema nenhum, ok? Só que o Fórum Econômico Mundial, onde se juntam os ricaços, diz que vai acontecer nos próximos 10 a 20 anos. Talvez ele esteja também enganado, né? Talvez esteja enganado, a ciência vai descobrir, assim, 1 ano antes do negócio que, tipo assim, a gente tem um problema, talvez, né? Então, assim, é bom a gente ir pensando. Isto aqui, o evento em si, ele é uma preocupação pra gente? Para quem estiver seguindo a palavra do Criador, não é uma preocupação, porque eu, Afonso, penso, hoje, depois de estudar muito lá no Patreon, com o pessoal, toda semana a gente está colocando um vídeo lá, eu penso especificamente que esse evento, quando vai acontecer agora, vai ser a volta do Messias. Eu penso que as ovelhas perdidas vão ser resgatadas antes do evento. Eu penso isso, antes do evento, mas... E como você pretende realizar isso? Os meios de nossa salvação já estão em nossas mãos. Apresento a vocês o T-Vírus. Liberaram de propósito. Quando essa gravação foi carregada em meu streaming de dados, gerou um grave conflito em minha programação. Então, assim, por isso que vale a pena pensar em se preparar, vale a pena pensar em se preparar para ir para o campo antes do evento. O problema não é o evento em si, o problema é o que os loucos que controlam o mundo vão fazer para tentar se livrar do evento. Isso já foi feito antes, com grande sucesso. Fear not, for your war-stricken, poverty-ridden planet. You are safe. Help is on the way. Your prosperity is the core objective
objective of our universal design. The path for humanity has spanned throughout ages to ensure the survival and prosperity of the human species. War is a liar who claims there isn't enough land, isn't enough wealth, isn't enough food for all people, in all places, to live in abundance. A different age is upon us. Fear not for the bursting sounds that echo across your red horizons. Prepare your life for the light that grows steadily brighter in the distance. As the dawn comes to rid your battlefields of darkness, the age of Illuminatium will begin. Fear nothing. We are always watching out for you. To find out more about our organization and your part in the universal design, visit Illuminati.am. Pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mas normalmente o arco romano era feito como? Enchia-se um lugar de pedra ou de areia, né? E começava-se a colocar as pedras. O segredo que tinha que estar firme era aqui. Ia colocando as pedras, tá? E aí, a última pedra, tá? Lá dentro do Et Homo, se não tiver muita gente, vai ser melhor vocês poderão ver melhor. Aí essa pedra aqui ela era cortada assim, e essa pedra aqui assim, porque isso aqui foi remendado. E a última pedra tinha esse formato, aí ela era encaixada. Uma vez ela encaixada aqui, tirava-se toda a areia de baixo, né? E aí a ponte se apoiava nessa pedra. Por quê? Para a ponte cair, essa parte e essa parte tinha que esmagar essa pedra para ela cair. Então, quanto mais peso se colocava aqui, mais firme ficava a ponte. Quanto mais gente ou carro passava por cima, mais firme ela ficava. Porque para ela cair, essa pedra tinha que ser esmagada. Vocês estão entendendo o segredo? Eles usavam a própria força da gravidade. E aí, se tinha uma base bem feita, aqui era só encaixe.
com a pedra. Então, como a pedra era aberta, ela fazia o quê? Ângulo. Isso aqui é que é a pedra angular que a Bíblia fala. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Né? Jesus, aí há muita dúvida, Jesus estava falando dele próprio ou estava falando de Pedro? Né? Na segunda carta de Pedro, o próprio Pedro diz o seguinte: Cristo, ele é a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores, mas que o Pai o elegeu como pedra angular da igreja, porque toda a igreja ela está apoiada em Cristo. Cristo é o cabeça, ele é a pedra angular. Né? E ele é quem sustenta toda a igreja com a sua força.